E aí, meus amigos, bem-vindos à Escola dos 40. Vamos para mais um vídeo? Mais um vídeo para você. Quero lembrar você, aproveite, curte aí, compartilhe, divulgue o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e vamos conosco nessa jornada. Eu quero falar sobre a Palavra de Deus. Palavra de Deus. A Bíblia diz que no Salmo 1, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E qual o segredo disso? Pois será como uma árvore plantada ao ribeiro d'água, junto ao ribeiro d'água, que dá seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, porque os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Esse texto, ele dá a dimensão da diferença entre quem dá prioridade à palavra de Deus e quem não dá prioridade, ou seja, quem tem a palavra de Deus em sua vida e quem não tem. João capítulo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo habitou entre os homens, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. A palavra de Deus é algo que pode mudar a trajetória do homem. É interessante que eu estava falando com um jovem no decorrer da semana passada e começávamos a falar sobre física, ciência, falamos sobre astronomia, falamos sobre a questão dos satélites, de aeronaves. Estávamos falando sobre isso, que é um assunto que ele gosta e a gente, como servo de Deus, precisa também conhecer todos os assuntos, até mesmo para abordar a fé. E num dado momento eu trouxe a Bíblia como uma base para entender a ciência. Ou seja, e aí ficou aquela questão de que, quando eu falei sobre a base bíblica, que na verdade autentica a ciência, se não fosse a Bíblia, a ciência seria totalmente descredibilizada. Já não é muito credibilizada, mas se não fosse a Bíblia. E aí ele falou: rapaz, é mesmo, então não realmente já ouvi alguém falar sobre a questão da Bíblia. É interessante nós falarmos isso. Por quê? Porque a Bíblia, ela é suficiente. Nós vivemos num tempo em que as pessoas dizem que a Bíblia precisa ser atualizada, porque é muito retrógrada. Agora, abrindo um parênteses para esses que falam essas coisas, e para você também que está me ouvindo, você que me segue no meu canal, presta boa atenção. A Bíblia diz no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se você está vendo pessoas falarem sobre essas coisas, mas ela não tem o Espírito Santo de Deus, não dá ideia não. Não dá ouvido. Porque é como você jogar pérola para os porcos. O que ele está querendo? Talvez seja um cara que era crente, firme com Deus, mas hoje em dia é um caído. Por exemplo, Kleber Lucas. Gente, como eu cantei louvor de Kleber Lucas. E hoje eu vejo Kleber Lucas o declínio muito grande por falta de arrependimento. Porque Deus é poderoso para perdoar, mas ele não desce. Eu lembro, há muitos anos atrás, quase 30 anos atrás, quase não, uns 30 anos atrás, Caio Fábio. Hoje você vê aí Caio Fábio, um dos homens mais inteligentes, um dos homens que tinha profundidade na palavra. Caiu, não se levantou mais. Ele ainda está por aí ainda na mídia, porque o mundo, ele verdadeiramente abraça as questões para trazer confusão, para trazer sincretismo, mas ele mesmo não é voz profética, não é referência. Assim como outros.
Então, o que acontece? A pessoa está falando em atualizar. Geralmente, é pessoas do movimento gay, são pessoas ateus, são pessoas que não têm parte com Deus, pessoas que já provaram do dom celestial, muitos delas, e hoje vivem no engano. A palavra de Deus ela já foi atualizada. Se precisa de atualização, ela já foi. Jesus falou assim, ó, um novo mandamento vos dou. O que significava? Quando Moisés diz assim, olha, eu estou guiando vocês, mas depois de mim vai vir um profeta maior do que eu. A Bíblia diz que Deus deu a lei para Moisés. Como a lei estava enferma, Jesus chegou não para abolir a lei, ao contrário, ele veio para cumprir, ele cumpriu, ele é obediente à lei. Porém, Jesus atualizou. Na época da lei, quando o homem dormia com a mulher, era adultério. Hoje, se ele só desejar, não é olhar, cuide bem com isso, porque não estou querendo incentivar ninguém a ficar olhando para a mulher pela meio da rua, mas tem coisas que vamos ser realistas. Tem verdade que nós não queremos ouvir porque é mais conveniente. Uma delas é essa. A Bíblia diz que a mulher, se o homem desejar. Ah, mas aí se olhar é pecado? Olhar não é pecado. Desejar é pecado. Todo olhar é desejo? Não posso garantir, não estou na mente de ninguém. Eu sei de mim. Não posso falar dos outros. Mas Jesus falou o quê? Quando falaram para Jesus, Senhor, um homem pode... Olha, se um homem desejar, já pecou. Ou seja, Jesus atualizou. Já atualizou. Se precisar de atualização, já foi dada por Jesus. Quando ele chegou no cenário, a Bíblia diz que ele era o verbo, que ele é o verbo, ou seja, é a palavra. Já foi atualizada. Não tem essa questão de atualização. Agora, porque o mundo está promíscuo, ou seja, promíscuo aos olhos das pessoas atuais, porque sempre foi promíscuo. Depois da queda, a Bíblia diz que o pecado era generalizado, já em Gênesis capítulo 3. No capítulo 4, o povo nem buscava Deus, não buscava. No capítulo 5, foi a primeira vez que invocaram o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que, na época de Noé, o pecado, em Gênesis capítulo 6, estava generalizado. Quando Noé nasceu, o pai de Noé, Lameque, chegou e levantou ele para o céu e disse o seguinte: esse vai nos livrar de todo o pecado que temos cometido contra Deus. Então, desde que o homem caiu na conversa do diabo, o homem está em declínio. Só que hoje existe uma militância muito grande do movimento gay, ideologia de gênero, feminismo, luta pela marcha de liberação de drogas e assim mais. Porém, a Bíblia, ela não precisa de atualização. O homem, na verdade, sem Deus, quer atualizar para fazer conformidade no seu pecado. Isso não existe. A Bíblia diz que a palavra, Hebreus capítulo 4, 8, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada alguma. Penetra na divisão da alma e do espírito, é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. João 17, 17, Jesus fala assim, ó, santifica, Senhor, na verdade, a tua palavra é verdade. Salmo 119, versículo 9, diz assim, como purificará o jovem seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. No versículo 11, diz assim, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 105, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Versículo 116, 117, diz assim, olha, vivifica-me na sua verdade, para que eu cresça e seja instruído. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo me recriarei no teu estatuto. 119, versículo 5, diz assim, foi bom me tomar os meus caminhos e ser guiado na sua palavra. Versículo 97, versículo 130, diz assim, ó, foi bom me ter sido afligido, só assim passei a meditar mais na sua lei. Nós temos que entender que a palavra de Deus ela é suficiente. O centurião virou para Jesus e falou assim, olha, Senhor, meu servo está doente, está lá em casa, mas se tu liberar uma palavra só, acabou, ele vai ser curado. Ele liberou a palavra, foi curado.
Gênesis capítulo 1 diz que pela palavra de Deus o mundo foi todo criado. A palavra de Deus ela é suficiente. O que acontece é que o homem do pecado tem tentado transtornar isso. E o pior é que muitos crentes têm deixado de lado a palavra. Nós nunca tínhamos vivido um tempo, desde a época de 1517, quando a imprensa foi inventada, a publicação de livros. Desde lá, nós nunca vivemos um tempo de tanto acesso à palavra de Deus, mas de tanta ignorância acerca da palavra de Deus. Tantas pessoas raquíticas acerca da Bíblia. Não estou dizendo para você que você tem que ser conhecedor de vários versículos bíblicos, porque uma das pessoas que eu mais admiro nessa questão falou algo que na semana passada, ou melhor, na pregação há muito tempo, mas eu vi semana passada, fantástico, que é o Silas Malafaia. É um homem que conhece a Bíblia de cabo a rabo, recita um montão de versículos de cabeça, mas ele falou uma coisa que é verdade. Um dos homens que ele mais admira, que na atualidade, e que é um dos meus mestres, é Luciano Subirá. Ele não recita muitos versículos de cabeça como o pastor Silas Malafaia, porém, ele é um homem que tem muita profundidade na Bíblia, ou seja, o conhecimento dele é muito profundo acerca das revelações de Deus. Então, quando você se dispõe a debruçar, a meditar de dia e de noite, significa que você vai ter mais possibilidade de ser mais profundo. E aí, aquilo que o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, é o que há de acontecer. Então, a palavra de Deus é suficiente. Vá um alerta. Deixa de ouvir pessoas caídas, desonestas espiritualmente, que têm dito que a palavra de Deus precisa retirar algumas coisas ou colocar. Ao contrário, a Bíblia diz assim, olha, aquele que tirar um tio ou um J, que eram 2 letras hebraicas do alfabeto hebraico, também será tirado o nome dele do livro da vida. Tudo que está na Bíblia é aproveitável. Inclusive, tanto as bênçãos como o juízo. Porque nós pensamos que Deus é amor. Ele é realmente, mas ele também é justiça. Ou seja, conselho para você, leia a Bíblia. Quando eu comecei a caminhada, eu li a Bíblia 8 horas por dia. 8 horas. Mas é suficiente? Não. Porque mesmo você lendo a Bíblia todos os dias, 3 vezes ao dia ou 8 horas do dia, como eu leia, ainda tem muita coisa para conhecer. Você nunca sabe tudo. Quem conhece todas as coisas é só Deus. Eu e você somos limitados. Então o segredo é Bíblia. A palavra de Deus, em sua essência, sem tirar nem pôr. Aí sim, as coisas acontecem. Saiba de uma coisa, a Bíblia faz você prosperar. Em que sentido? Em todos os sentidos. Agora, a ausência da Bíblia pode fazer você tombar, pode não, certamente vai fazer você tombar e não levantar. Porque só a palavra de Deus é poderosa para curar, restaurar e dar vida. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Curta, compartilhe, divulgue o nosso canal. Vamos conosco nessa jornada.